Olá, gente, tudo bem com vocês? Esses dias, antes de ontem, na verdade, eu tava vendo sobre umas histórias do cangaço e eu sempre tive curiosidade, mas nunca estudei a fundo isso, né? E teve uma história que me marcou profundamente, gente, que foi a história de Lídia e Zé Baiano, a crueldade como ela faleceu, como ela foi assassinada, né? Faleceu, mas assassinada. Então, tudo começou no ano de 1931. Vou contar essa história porque eu quase não durmo, juro por Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, quanta crueldade tinha naquela época, né? Então tudo começou em 1931. Zé Baiano, que era um dos cangaceiros, um dos braços direitos de Lampião, chegou com o Lampião e os outros do bando na casa dos pais de Lídia, né? E ele tava com um furúnculo assim no pescoço. Uns falam que é na cabeça, mas outros falam que é no pescoço. Um furúnculo, e lá eles ficaram hospedados na casa dos pais de Lídia, né? Lídia tinha por volta de 14, 15 anos de idade. E daí ele teve que tratar esse furúnculo. Lampião seguiu com o bando e ele ficou lá até se recuperar totalmente. E dizem, na história fala que Lídia foi a responsável por cuidar, por limpar do ferimento dele. E tá, aí foi passando os dias e quando ele se recuperou, ele quis levar Lídia, né? Ela não foi raptada como a maioria das cangaceiras, mas ela foi por livre e espontânea vontade, conversou com a mãe aceitou, né? Porque eles eram muito amigos do Lampião na época. Gente, se vocês procurarem, tem a casa dela, a foto da casa, e a casa dela ainda tem boa parte em pé. E nisso ela foi seguir, não casou, né? Que naquela época eu acho que eles não casavam, acho que era só mesmo companheiro, né? Foi seguir Zé Baiano, né? Com o bando, né? E nisso ela era considerada, não tem fotos dela, né? Até um cara, os familiares, né, foram dar um baú assim que tinha, tipo, não era um baú, gente, era como se fosse um jarro, eu não sei explicar direito, e os cupins tinham entrado, então estragou todas as fotografias. Não tem fotografia delas, mas dizem que ela era assediada por a maioria dos caras do cangaço, né? Só que isso ninguém se atreveria a contar pro Zé Baiano, que ele era um dos homens mais cruéis, mais violentos do bando, né? E daí dizem que ela era uma das mais belas mulheres do cangaço, da época do cangaço, sabe? Diz que era muito bonita, cabelos lisos, dentes brancos, o corpo bonito, né? E daí o Zé Baiano, ele sempre viajava, que ele era agiota, sabe? Ele emprestava dinheiro a juros. E ele era um homem muito rico para a época deles. Muito rico, diz que ele era muito mais rico que o próprio Lampião. E, gente, ele tinha um certo cuidado, ele tinha tanto cuidado com a Lídia que ele separava os melhores pedaços de carne. Eu li muito bem sobre isso. Separava os melhores pedaços de carne e dava na boca da mulher, dava na boca dela, passava um guardanapozinho de linho, limpava ela, dava água. Então, ele era considerado um homem feio, ele era um homem negro, alto, magro, né? Ele era considerado um homem muito feio. Eu vi as fotos, eu não achei ele tão feio assim, né? Mas na época ele era considerado um homem muito feio, né? E ela, já ao contrário, era bonita, né? Então o que ele não tinha de beleza, ele tinha de cuidados com ela, sabe? Dava muitas joias naquela época. Ai, que susto! Naquela época, os homens do cangaço, gostavam de colocar vários cordão nas mulheres e tal. Tem até os vídeos que eu assisti, isso é verdade, né? E ele viajava muito. E dizem que ela traía ele com a maioria dos cangaceiros solteiros. Só que isso ninguém nunca teve coragem de falar para Zé Baiano, né? Então aconteceu o seguinte. No bando deles tinha um cara chamado Ben-TV. Diz que esse cara era totalmente o contrário de Zé Baiano. Era alto, dos olhos claros, não sei se era verde ou azuis, mas dos olhos claros, loiro, branco e muito bonito. Então ela começou a se envolver com esse cara, né? Ninguém sabia, só foi descoberto isso depois. E dizem que não foi a primeira vez. Não foi uma coisa assim rápida, não foi a primeira vez que ela se envolveu com ele, porém foi a primeira vez que descobriram. Então eles estavam lá, Zé Baiano tinha viajado, ela estava lá com o bando, estavam
acampados num negócio lá de pedra, né? Que eu até vi o vídeo, muito bonito o lugar. Acampados, e ela saiu, né? E o Ben-TV saiu junto. Saiu por outro lado, né? Pra se encontrar. E tinha um outro cangaceiro chamado Coqueiro, gente. Um outro cangaceiro chamado Coqueiro que seguiu eles e viu eles transando, né? Eles no ato lá, ficou observando. Quando Lídia já estava se vestindo, sabe que Ben-TV saiu por um lado para poder não dar muito pro pessoal perceber, saiu por um lado e ela estava se vestindo e ele afrontou ela, chegou e falou: olha, Lídia, vi tudo, sabe, vi tudo. Então, se você não me der, que eles falavam essa palavra na época, né? Se você não me der, eu vou contar para Zé Baiano. Isso o Coqueiro falou para ela, né? Que era esse outro cangaceiro que flagrou ela. E ela falou: eu prefiro morrer do que dar para você. Ela falou exatamente isso. E ele falou: pois vou contar para Zé Baiano. Ela falou: pois eu prefiro a morte. E nisso voltaram pro bando e eu acho que ela avisou o Ben-TV, falou pro Ben-TV fugir, porque certeza que o Ben-TV ia ser morto também. E o Ben-TV fugiu. É tão tanto que depois que ele fugiu do bando, ninguém mais teve notícias do Ben-TV. Ninguém sabe. Dizem que ele morreu velhinho na cidade aí, sabe? Mas ninguém teve mais notícia dele. E foi passando o dia, quando chegou de tardezinha, Baiano chegou lá onde eles estavam acampados. E Coqueiro, que Coqueiro não esperou nele, descer do burro, falou: Baiano, Lídia tava, né, se atracando com Ben-TV. E ele pegou e falou: e cadê Ben-TV? Aí falou: fugiu. Então, gente, quando eles falaram que ele fugiu, é porque já declarou que era verdade, sabe? Que era verdade. E ele perguntou: é verdade, Lídia? Isso na frente de todo mundo, gente. É verdade isso, Lídia? E ela falou: é verdade sim, só que o Coqueiro só tá falando porque eu não quis dar pra ele também, não quis ficar com ele também, por isso que ele tá contando. E nisso, gente, tem uma contradição na história, é o seguinte, que Lampião matou o Coqueiro porque o Lampião, ele não suportava delatores, não suportava fofoca, fuxico, né? E outras histórias dizem que ele pediu pro gato matar o Coqueiro, né? Aí uma história fala que foi Lampião que matou Coqueiro, e outra história fala que Lampião mandou gato matar Coqueiro. Não sei, que foi só um tiro, ele morreu. Aí o Zé Baiano pediu pra amarrar ela no pé de ambu. Deixa eu pesquisar aqui, ver se é ambu mesmo. Sim, gente, ela foi amarrada no pé de umbuzeiro. Ai, que tosse! Ela foi amarrada, ele mandou que amarrasse ela no pé assim, né? De umbuzeiro. E deixou ela a noite toda lá e ficou pensando. E ela passou a noite amarrada lá, né? Com os braços pra cima, implorando pela vida dela, implorando pra não ser morta. Ai, que sono! Implorando pra não ser morta. E nisso ela pediu como clemência, né, para Lampião e Maria Bonita. Só que Lampião falou: olha, do Coqueiro eu resolvi, agora a Lídia é sua, então você decide o que fazer com ela. E naquela época, quando era algum tipo de traição, qualquer tipo de traição, dizem que tinha que ser lavado a traição, lavada a honra com sangue, né? E também ela implorou para Maria Bonita e não quis, ela também não quis interferir, não quis se meter, né? E daí ela passou a noite gritando, chorando, implorando pela vida. E tá, de manhãzinha, Zé Baiano foi lá. Dizem que ele perguntou se ela tinha se arrependido. E ela só baixou a cabeça, né? Só baixou a cabeça. E ele pegou um pedaço de pau e matou ela a pauladas. Que é uma história que até agora eu tô pasma, né? Que eu não sabia desse lado assim. Matou ela a pauladas e desfigurou o rosto dela, gente. Paulada só na cabeça dela. E desfigurou o rosto dela. E cavou uma cova rasa ali debaixo do pé de umbuzeiro mesmo. E enterrou Lídia. Então foi esse o preço que ela pagou na época, né? Por traição. Dizem que ela não tinha nem 18 anos, né? Porque ela fugiu com ele, tinha 14 para 15. Então foi esse o fim triste. Isso foi uma história assim que me impressionou bastante. Que a gente vê quanta violência. E pensando bem, gente, isso acontece nos dias de hoje. Não falo somente em relação à traição, mas em casamentos, quando não dão certo, o cara
pega, mata a mulher porque não aceita o final, né, do casamento, do relacionamento, seja lá namoro, casamento, essas coisas. Então foi uma história assim muito trágica. E ela não foi a única a morrer, gente, tá? Teve uma lá, que não vou falar o nome porque eu não lembro muito bem. Teve mais duas, só que essa outra eu não estudei a história, mas dessa segunda, o companheiro dela morreu na batalha entre a polícia, né, que eles chamavam volantes, né, na época, entre os volantes e ele. E quando a pessoa morria, quando o marido da cangaceira morria, o companheiro, não o marido, o companheiro morria, falecia, então ela tinha que se juntar com outro cangaceiro solteiro, mas ela não se agradou de nenhum, não quis ficar, então eles falaram que ia matar ela e tal, e ela implorou, falou que queria ir embora, porque eles não deixavam ela ir justamente para não descobrirem onde eram os esconderijos deles, as trilhas deles, essas coisas, né? E daí eles falaram, tá bom, a gente vai te levar para a tua família, né? E foi nessa mesma região onde Lídia foi assassinada, né? Então, o cara levou ela, quando chegou no meio da estrada, ele simplesmente matou ela com um punhal e enterrou. Então, ela morreu dessa forma cruel, foi uma forma muito cruel, né, gente? Então, eu resolvi contar essa história pra vocês, tá bom? Pra vocês conhecerem um pouco mais do cangaço. Se eu souber, se vocês gostarem também, quiserem comentar aqui embaixo, dando sugestão de vídeo sobre o cangaço, eu posso estudar e fazer mais um vídeo a respeito disso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo, já se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, não custa nada, gente, só se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante para a divulgação, tá bom? Para o YouTube recomendar os vídeos, e ative as notificações para não perder nada. Um beijo, meu povo, e até a próxima!